Absurdo que está acontecendo lá no Flamengo, não é coincidência, mas antes trazer informações aqui do treino. Vamos lá. Saúl não treinou com o grupo nessa sexta-feira, chances pequenas de ficar à disposição contra o Palmeiras no domingo. Ele ainda está sentindo algumas dores no tornozelo, então, enfim, o fato do Saúl não ter treinado hoje, eu arrisco a dizer aí que dificilmente ele fica à disposição, pensando na sequência de jogos que o Flamengo terá pela frente. Outra informação sobre Everton Cebolinha, esse aí tem que se benzer muito, porque o que está acontecendo com ele não é normal. Ele sofreu uma lesão no músculo do quadril e ficará sem atuar durante 21 dias, pelo menos, 3 semanas pelo menos. O prazo de retorno dele vai depender da recuperação dele, processo ali, enfim. Mas antes de 3 semanas, o departamento médico do Flamengo não acredita que ele retorna. Então é mais um jogador que vai ficar aí um bom período longe dos gramados. Porque eu lamento muito, porque ele entrou muito bem contra o Botafogo, fez a jogada do segundo gol, inclusive, e acabou se lesionando. E ele é um jogador que eu gosto particularmente, tecnicamente falando, mas fisicamente, de fato, tá difícil, porque quando parece que vai, não vai, e o Everton Cebolinha se machuca de novo. Torcer para ele voltar bem depois dessa lesão que ele sofreu no músculo do quadril, galera. Por outro lado, lá no Palmeiras vai ter um importante desfalque. O goleiro Everton disse nas redes sociais que não vai pegar o Flamengo, foi confirmado nas redes sociais do Palmeiras, inclusive. Ele sofreu uma fissura na mão e ficará afastado por alguns dias, ou seja, desfalque contra o Flamengo, e agora resta saber quem será o titular no gol do Palmeiras. Carlos Miguel, que acabou de ser contratado, ou Marcelo Lomba, que era o goleiro reserva imediato do Everton até o Carlos Miguel ser contratado. Olha, galera, existia expectativa muito grande aí de quem iria apitar o jogo, Flamengo e Palmeiras. Lembrando que esse duelo, ingressos esgotados, hein? Não tem mais ingresso disponível, mais 70 mil pessoas presentes no Maracanã. E o escolhido foi o Wilton Pereira Sampaio. Eu vou ser muito sincero, muita gente criticando o Wilton Pereira Sampaio. Vocês queriam quem? Queriam quem? O Daronco? Qualquer um que fosse escolhido pela CBF seria criticado. Sabe por quê? Porque a arbitragem do futebol brasileiro é horrível, pífia, um lixo. Toda rodada tem confusão, toda rodada tem polêmica. O árbitro, por exemplo, do jogo de ontem entre o Fluminense e Juventude no Maracanã foi criticado por cumprir uma regra. Os jogadores de Juventude revoltados porque ele puniu o Jandrei pelo fato do Jandrei ter ficado 10 segundos com a bola. Gente, a regra diz que o limite é de 8 segundos. Ele aplicou a regra, vai reclamar dele. Então, assim, toda rodada tem um problema envolvendo a arbitragem. Então, eu não vou criticar o Wilton Pereira Sampaio, porque quem quer que entrasse aí nessa situação, quem quer que fosse escolhido pela CBF para apitar o jogo Flamengo e Palmeiras, seria criticado por todos, não só por uma torcida só. Porém, o Flamengo tem que ficar de olho, porque o que está acontecendo, assim, coincidência? Seria leviano da minha parte eu dizer que estão querendo fazer de propósito para poder beneficiar o Palmeiras. Mas que o Flamengo está sendo muito prejudicado pela arbitragem nos últimos jogos, isso não é segredo para ninguém. Porém, o que aconteceu hoje, gente, foi um absurdo. Foi um absurdo. Vocês não sabem? Vamos lá, eu vou trazer aqui a informação para vocês, porque eu vou ler na íntegra a nota do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo prestem atenção, galera, porque isso é muito sério, tá? O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que realizou nesta sexta-feira, dia da principal atividade antes da partida de domingo contra o Palmeiras, uma ação surpresa no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Até aí, beleza, releva. Preste atenção agora.
A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo, inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos 9 representantes da agência presentes, 3 assistiram de maneira integral as movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana. Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino. O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os 4 semifinalistas da Libertadores. O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte, mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica. Fim da nota. Na boa, gente. Eu agora vou dar... Primeiro eu vou trazer as informações. Eu procurei a agência para entender por que essa visita foi hoje. E o segundo, meu segundo questionamento, por que 3 agentes da agência lá, antidopagem, assistiram ao treinamento tático do técnico Felipe Luiz? 3, eu não estou falando 1 nem 2, estou falando 3. Algo que ninguém pode assistir, que é extremamente privado. Felipe Luiz não permite ninguém assistir. É só ele, jogadores, e alguém da comissão técnica, obviamente. Por que eles assistiram? Isso me chama muito a atenção. Eu tentei contato com eles, até o momento não obtive retorno. E aí eu conversei com uma pessoa que entende muito desse assunto, não vou dizer o nome dessa pessoa, porque senão, obviamente, eu vou explanar minha fonte. Mas aí eu perguntei sobre como que é essa rotina e ele falou assim, rapaz, no caso falando para mim, a parada é muito interessante de analisar. Eles têm como se defender, óbvio, mas o protocolo poderia ter sido evitado. Eles provavelmente sabem o horário de início das atividades, deve ter esse protocolo dos clubes informarem antecipadamente os horários de atividades semanais para a agência. Ou seja, eles chegaram em cima da hora porque quiseram. E aí, a partir do momento que inicia o protocolo, os observadores automaticamente têm liberação via regras da VADA para não perder de vista nenhum dos atletas que serão testados. Por isso assistiram o treino todo, para ver tudo que os atletas faziam, bebiam, etc. Poderiam ter chegado antes, feito logo na chegada os exames, ou chegado no finzinho do treino para fazer no após e evitar esse acompanhamento durante todo o período de atividade. Então, gente, assim, na boa, isso parece que é algo para prejudicar o Flamengo. Por que foi feito dessa maneira? Porque 3 agentes assistiram ao treino tático. Agora é fácil vazar o treinamento. É fácil vazar o treinamento. E por que hoje? Por que não fizeram no Palmeiras também? O Felipe Luiz está revoltado. Os jogadores do Flamengo estão revoltados. Eles perderam a privacidade, ficaram extremamente incomodados. O treinamento, que seria o treinamento principal para o jogo contra o Palmeiras no sábado, no domingo, desculpa, não aconteceu da maneira que o Felipe Luiz queria. Em resumo, o Flamengo foi prejudicado nos bastidores por um duelo extremamente importante com o Palmeiras, que não é uma final, como muita gente está tratando, porém, se o Palmeiras ganhar, fica muito mais próximo do título que se o Flamengo ganhar. Porque se o Palmeiras ganhar, vai ficar 6 pontos à frente do Flamengo e com vitória a mais. Ou seja, o Flamengo terá que tirar 7 pontos de diferença em 30 disputados de um Palmeiras que é super regular. Prejudicar o Flamengo. O Flamengo está extremamente prejudicado, as pessoas estão revoltadas nos bastidores, está todo mundo revoltado, jogadores. Gente, assim fica difícil defender a isonomia no Campeonato Brasileiro. Agora vocês entenderam por que eu pedi para vocês beberem água.
na garrafinha da Golcase, porque o negócio é grave, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo, tamo junto e fui!